Pajero Full. Por que uma lenda? 4 décadas de produção, mais de 3 milhões de unidades vendidas, comercializada em 170 países, campeã 12 vezes do Paris-Dakar, o rally mais difícil do mundo. Não é à toa que recebeu esse título de uma lenda. Em relação ao veículo, e não só ao seu desempenho de mercado, o que ela trouxe de diferencial que se destacou tanto no mundo todo? Primeiramente, seu sistema de 4x4 inovou por ser um 4x4 com diferencial central que dá a possibilidade de engate do 4x4 mesmo em até 100 km por hora, e você poder rodar, dirigir normalmente com o 4x4 ligado em estrada de asfalto, terra, em qualquer condição, em qualquer velocidade. Isso foi um diferencial. Hoje vários veículos já têm essa capacidade, mas foi um diferencial, uma novidade para o câmbio Super Select da Mitsubishi Pajero. Uma outra diferença muito interessante que chegaram após 4 décadas produzindo o carro e melhorando, eles tiveram um veículo, foram melhorando tanto este carro, que ele é um veículo de luxo, muito confortável, muito seguro e com uma capacidade off-road muito interessante, excepcional em relação a outros veículos 4x4. Alguns detalhes deste carro fazem muita diferença nesses resultados. Um deles é a suspensão independente. A Pajero Full, bem diferente de vários outros veículos 4x4 que usam eixos rígidos, ela tem suspensões independentes. Isso dá uma diferença muito grande, tanto no on-road quanto no off-road, por questões de estabilidade e por questão simplesmente de transferência de reação. Quando você tem um impacto, um buraco, uma pedra, um degrau, qualquer dificuldade em uma das rodas, ela não transfere isso para as outras. Então aquela dificuldade é absorvida pela suspensão apenas naquela suspensão, por ser independente cada suspensão, cada uma das 4 suspensões do carro. Isso traz uma segurança, um conforto e uma dirigibilidade em todas as condições muito boas. E no off-road, isso traz o que mais o veículo off-road precisa: tração, e precisa ter a roda no chão. Quando você tem um eixo rígido, quando você passa num obstáculo, você cai num buraco com uma das rodas, a outra roda do lado inverso do eixo também é afetada nessa estabilidade, nessa aderência ao chão. Quando você tem a suspensão independente, uma roda não atrapalha a outra. Então, se uma está no buraco ou se uma está no ar, a outra está encostada no chão com a sua aderência normalmente, com a sua suspensão trabalhando normalmente. Então isso fez um diferencial muito grande. Por isso esse veículo tem muita estabilidade em todas as condições e um resultado off-road muito bom, de muita aderência. Um outro diferencial muito interessante desse veículo, que soma tecnologia mecânica e eletrônica, é o controle de tração, controle de estabilidade, como é chamado também. Ele tem atuação juntamente com o sistema de freio para trabalhar sempre com a melhor aderência possível, com a melhor tração possível, evitando patinar, tanto no asfalto quanto na terra, em qualquer condição. Ele evita patinação e evita transferir força para a roda que não está no solo, que está flutuando ou está sem aderência ao solo. Então isso faz ele tanto ter muita estabilidade no asfalto, no chão molhado, etc., como também em transposições off-road, em subidas com muita erosão, com subidas ou lama, ou momentos onde uma roda fica no ar por alguma erosão, algum buraco, a força vai para as outras, aquela é ignorada automaticamente. Então ela é freada, chega a ser freada aquela roda para não ir força para aquela roda. O diferencial manda força apenas para as outras rodas. Isso faz uma diferença absurda, tá? Que é como se fosse um bloqueio de diferencial, mas é um bloqueio eletrônico, né? Que junta eletrônica e mecânica, na verdade, mas é um bloqueio inteligente e eletrônico.
Uma outra coisa muito interessante é o sistema de freio desse carro. Mesmo um carro com 2.100 toneladas, ele é um veículo muito seguro, uma frenagem excelente, de trajetória muito curta. Ele tem um sistema, juntando a mecânica e a eletrônica para dar um resultado excelente, ele tem um sistema, por exemplo, as pinças de freio dianteira são 4 pinças por roda, com 2 sistemas de hidráulica, né, que alimentam essas 4 pinças, que tem um trabalho de redundância, se um arrebenta, o outro continua funcionando. Nas rodas de trás, com freio a disco também e ABS e tudo mais, vou falar um pouco mais dessas tecnologias, ele também tem 2 pinças. Então a frenagem do veículo, mesmo sendo um veículo pesado, é muito boa. Não tem aquecimento precoce, não tem, trabalha excelentemente em qualquer situação. Até porque o veículo, além dele ser pesado, ele é feito para carregar peso e suporta puxar uma carreta de até 1,5 toneladas. Isso no manual. Isso está no manual. Então é um veículo realmente muito robusto. Continuando falando de freios, é possível a frenagem em cada uma das 4 rodas. Então, em cada situação que o seu carro está passando, o freio trabalha da melhor forma possível para evitar a derrapagem, melhorar a frenagem. Então você pode estar numa curva onde a aderência do pneu está melhor nas rodas de fora do que nas de dentro, ele vai fazer essa inteligência. Você está com uma roda numa poça d'água que você não tem aderência ao solo, ele não vai mandar água. Frenagem para aquela roda molhada, né? Onde não é nem molhada, é que está com menos aderência. Então ele tem toda uma inteligência para fazer esse trabalho. Fora isso, ele trabalha junto com o controle de tração, como eu já expliquei, também ajudando a frear aquela roda, ou reduzir a velocidade daquela roda que está perdendo a aderência do solo. Então esse conjunto de tecnologias traz uma segurança, um conforto e um desempenho excelente desse veículo. Mesmo um veículo pesado desse porte, você tem uma estabilidade excelente, você tem um desempenho no off-road excelente, que fazem muita diferença. E são sistemas robustos, que já estão embarcados nela há anos, né? Essa última versão da Pajero Full fabricada e comercializada, que é o caso da minha é 2012, tá? É um veículo de já 10 anos de fabricação. Mas essa última versão, que começou em 2007 e foi vendida até 2021, é o mesmo veículo, com pequenas diferenças visuais e de lanternas, algumas tecnologiazinhas de conforto, alguns detalhezinhos internos do veículo, sistema de som diferente, pequenos detalhes. Agora a parte mecânica e eletrônica do veículo é exatamente a mesma, tá? Isso é muito interessante. Também por um outro aspecto, quando você tem um veículo produzido por mais de 4 décadas, com também diversas melhorias que eles foram absorvendo nesse veículo, nos projetos dele, você tem um veículo muito confiável, um veículo que foi vendido mais de 3 milhões de unidades pelo mundo. Você encontra a peça por muitos anos, mesmo tendo parado de fabricar no passado, você vai continuar tendo reposição de peças por muitos anos, porque tem muito no mercado, tem muito veículo rodando, então tem muita reposição, muita manutenção, tá tranquilo. É um veículo que vai te dar essa segurança. Por ter sido vendido em 170 países, é um veículo que, se você usar para o Overlander, para fazer viagens e tudo mais, você também não vai ter dificuldade de encontrar peça em outros países, porque assim, é difícil você achar o país que não tem uma Pajero, que não foi vendida a Pajero. Falando em Pajero em outros países, tem um detalhe curioso. A Pajero tem mais de um nome. No Brasil ela é conhecida como Pajero. Nos países da língua espanhola ela é conhecida como Montero. Foi comercializada como Montero, porque Pajero tem essa palavra Pajero tem muito pejorativo na língua espanhola. E nos países asiáticos é vendido como Shogun. Interessante também, outra nomenclatura. Até isso é um macete para buscar algumas peças, alguns acessórios em sites chineses, que você consegue um preço muito bom e tem uma variedade muito grande de opções. Você muitas vezes tem que buscar por Shogun, né, para encontrar esse veículo. E outro diferencial que este veículo tem é na sua estrutura. Ele junta o melhor dos dois mundos. Uma estrutura de cabine monobloco. Então cada subchassi
dianteiro e traseiro que dão uma estrutura, uma rigidez necessária para um veículo deste peso e com a capacidade off-road para que ele foi desenvolvido. Essa somatória de tecnologias trouxe um carro muito robusto, mas ao mesmo tempo confortável, seguro, silencioso. E realmente a Pajero Full é maravilhosa. É um veículo diferente e difícil de ser imitado e feito algo parecido. Gosto muito da minha, estou super satisfeito, não conheço ninguém que já teve uma Pajero e que não a elogia. É claro que é um veículo onde hoje você já encontra veículos com tecnologias mais avançadas, detalhes mais avançados, mas o conjunto da Opera, se você for pensar em custo de manutenção, custo de operação e o que ele te entrega, o valor de investimento e o que ele te entrega, é um veículo excelente. Realmente merece o título de uma lenda.